internautas do portal Webterra, dando continuidade à série de podcasts do Webterra Podcast. Hoje eu estou aqui com a nutricionista Tamires Souza. Tudo bem, Tamires? Tudo ótimo. Conta pra gente um pouco quem é Tamires. Bom, eu sou nutricionista, né, há quase 15 anos, né, natural daqui de Montes Claros. Atuo aí atualmente em diversas áreas da nutrição, né, com foco aí principalmente em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia. Também sou professora, né, dou aula também e atendo em diversos locais aí da cidade. Currículo cheio, né? Gente, hoje nós vamos falar de práticas de boa alimentação, nós vamos falar também sobre dietas, né, como fazer para não extrapolar. Isso. Vamos começar então falando sobre emagrecimento com boa alimentação. Para emagrecer é necessário mesmo alimentar várias vezes ao dia? Como que é isso? Na verdade, né, é um mito aí, na verdade, a questão da estratégia, né? A estratégia alimentar, ela é bem individual. Então, assim, uma das nossas estratégias é o alimentar de 3 em 3 horas. Porém, ela não é uma regra padrão. Então, quando a gente pega o paciente e vê ali a individualidade dele, que a gente vai decidir qual a melhor estratégia a aplicar com aquele paciente. Porém, quando a gente fala de emagrecimento, o fator-chave para o emagrecimento é o balanço energético, que seria consumir menos calorias do que a pessoa gasta durante o dia. E sobre água? É verdade que beber muita água emagrece? Na verdade, o que a gente fala? A gente tem alguns tipos de fome, né? Que a gente fala ali, fome fisiológica, a fome psicológica, e a água ajuda bastante. A questão de beber muita água e emagrecer tem sim, né? Algo aí que tem a ver, que é bem comum, porque quando a gente, na maioria das vezes que a gente tem ali aquela fome psicológica, a gente tá com fome, na verdade a gente não tá com fome, muitas das vezes a gente tá desidratado. E a questão da água, ela trabalha várias questões do nosso organismo. Então a água vai trabalhar ali hidratação, vai trabalhar função intestinal, vai trabalhar retenção de líquidos, né? E vai trabalhar um pouquinho saciedade também, né? Porque eu acho que vocês já ouviram falar um pouquinho que às vezes é proibido no horário de se alimentar tomar bastante líquido, porque já ouvi falar bastante. Porque o líquido ele enche, né, o espaço ali do estômago e acaba dando um menor espaço para os alimentos. Então você acaba comendo um pouquinho menos realmente. Com certeza, agora que eu entendi. Então, você disse então sobre a questão de consumir menos caloria, né, do que gastar. Quais são os alimentos mais indicados para uma alimentação saudável? Quando a gente fala de alimentação saudável, o foco principal é o consumo de alimentos in natura, alimentos naturais, porque são mais nutritivos, na maioria das vezes menos calóricos, sem conservantes, sem edulcorantes, né, que causam mal, né, à saúde. Então, como falar assim, de um grupo de alimento específico, a gente falaria do grupo de alimentos vegetais, né? A grande maioria frutas, leguminosas, hortaliças. Então, são alimentos que eles têm que estar presentes em todos os momentos do nosso dia. Porque, além de serem alimentos nutritivos, pouco calóricos, eles são alimentos chamados alimentos reguladores, que ajudam também na digestibilidade dos outros alimentos. Dá exemplo pra gente de alguns, só para o pessoal entender direitinho. Hortaliças em geral, né? Alface, couve, rúcula, agrião, né? A gente tem ali também tomate, que é muito comum e usual, pepino, os outros vegetais ali, as leguminosas também. A gente também tem ali cenoura, batata, abóbora, quiabo. Então, são alguns exemplos de vegetais bem comuns aqui na nossa região, a utilização. Mas eu posso variar, por exemplo, esses vegetais, essas hortaliças, eu posso comer um pouquinho de, por exemplo, de uma massa? Vai fazer mal? Ou eu preciso ingerir somente esses alimentos todos os dias para poder ter uma alimentação quase que 100% saudável? Então, quando a gente fala de alimentação saudável, o correto é a gente ingerir todos os grupos de alimentos. Sim. Quais que são esses grupos?
Carboidratos, né? Que são as massas Isso. em geral. Porém, existem ruins carboidratos e bons carboidratos, né? Quando a gente dá exemplo de bons carboidratos, a gente está falando ali de carboidratos de baixo a médio índice glicêmico, que são, na maioria, os integrais, né? A gente tem as proteínas, que são de suma importância, principalmente ali na composição corporal, massa magra, né? Então, quem tá aí no mundo fitness, né? Ou no emagrecimento também é super importante. Então, às vezes, a pessoa, ela acha que para emagrecer ela deve só comer menos, mas não é comer menos apenas, comer alimentos de qualidade, porque o emagrecimento é a perca de gordura, não a perca de massa magra, porque quando a gente perde massa magra, a gente aumenta o quê? Fraqueza, a gente aumenta a celulite, aumenta a flacidez, então também são coisas indesejadas. Então, além dos carboidratos e das proteínas, a gente também tem as gorduras boas, né? Onde a gente encontra gorduras boas? Azeite, castanhas em geral, né? Oleaginosas. E para a gente encontrar vitaminas e minerais, a grande maioria está presente nos vegetais, né? Que são as frutas, né? As hortaliças, os legumes. Então, os vegetais, por terem essa grande quantidade de vitaminas e minerais, e pelas vitaminas e minerais serem precursores de vários hormônios no nosso organismo, eles têm que estar presentes junto com esses macronutrientes. Então, a gente precisa de micro e macronutrientes. Os macros sendo os carboidratos, gorduras boas e proteínas, e os micronutrientes sendo as vitaminas e os minerais, que são essenciais. Com certeza. Tem muitas pessoas, inclusive, que você até destacou agora, que acha que para poder emagrecer tem que reduzir, no caso, a alimentação. Importante dica aí, viu, gente? Então, fiquem atentos. Tem que alimentar com vegetais, com hortaliças, tudo direitinho aí para poder ficar fitness. Isso. É porque a gente, às vezes, tem aquele costume de que para emagrecer precisa passar fome, mas não existe isso. É comer direito e na quantidade correta. Na sua visão como profissional, sobre qual que é a eficácia dessas dietas que o pessoal faz, dietas milagrosas? Na verdade, quando a gente fala ali das dietas milagrosas, então a gente costuma falar ali dieta da sopa, dieta do ovo, dieta da maçã, dieta da lua. Tem vários nomes, né? O problema dessas dietas, o que acontece? A curto período, né, ali no primeiro momento, às vezes o paciente ele tem resultado. Então, às vezes o paciente ali, em 1 a 2 semanas, ele perde 5, 6 quilos. Por que ele tem resultado? Não foi por causa daquela dieta, foi por causa da restrição alimentar. Então, ele comeu uma pequena quantidade de calorias. Só que aí vem o problema maior. Ninguém consegue sustentar por muito tempo esse tipo de alimentação. Verdade. Aí o que acontece na maioria do 99%? Efeito rebote. Peguei 2 semanas, perdi 6 quilos. Parei de fazer, volta a compulsão e a ansiedade, eu ganho mais do que eu perdi. Então, não existe milagre. Existe reeducação alimentar. O que a gente aprende, a gente tem resultados, na verdade, às vezes não tão rápidos, né? Mas duradouros. Entendi. E quais são hoje, na sua opinião como profissional, os alimentos que são vilões que estão aí na mesa dos brasileiros? Principalmente alimentos industrializados, né? São os mais perigosos, né? São os mais perigosos, porque a maioria dos alimentos industrializados, infelizmente, hoje em dia, tem um alto teor de açúcar. E a gente sabe que o açúcar, ele é o maior vilão, tanto na questão de saúde, quanto na questão estética também, né? Então, quando a gente fala aí na maioria dos problemas de saúde, né, das patologias existentes, você tá aqui, por exemplo, diabetes, dislipidemia, que é um colesterol alterado, esteatose, gordura no fígado, que é muito comum na maioria dos pacientes. Ele está relacionado principalmente ao alto consumo de alimentos ricos em açúcares. E alimentos industrializados, na sua grande maioria, não todos, né? Porque existem exceções, eles têm um alto teor de açúcares. Como que fica a questão de criança para adulto? O que a gente deve prestar atenção nesses casos desses alimentos aí para a criança? Vai ter uma diferença entre a alimentação do adulto para a criança para poder não deixar exacerbar? No caso dos dois? Uhum. Quando a gente fala de alimentação saudável, ela tem que ser priorizada, vamos dizer ali, da gestação à infância, adulto
e idoso, né? Em todas as fases da vida. Então, uma alimentação saudável, ela é a mesma para uma criança do que para um adulto. O que vai diferenciar ali, às vezes, vai ser quantidades, né? E lembrando da extrema importância da alimentação saudável na juventude, na infância. Porque na infância é onde a gente trabalha ali com o paciente questão de crescimento. Então, a alimentação está diretamente relacionada a crescimento, né? A prevenção de algumas patologias que a gente sabe aí que às vezes na família a gente tem questões genéticas, né? Então, assim, quando eu me formei lá quase 15 anos atrás, eu quase não atendia pacientes infantil. E hoje em dia, toda semana, eu atendo paciente infantil com obesidade, com ansiedade, com alterações bioquímicas, e isso devido à alimentação. Exatamente, era isso que eu ia citar para você agora. Muitos pais, provavelmente, devem se preocupar, por quê? Porque tem muitas crianças que acabam não gostando de consumir verdura, não gostam, né, no caso de hortaliças, gostam de doce, gostam de coisas industrializadas. Isso. E é aí que tem que prestar muita atenção. Tem pais que falam que não consegue dar de forma alguma para a criança aquele legume, aquela hortaliça. É de se preocupar, correto? Sim, sim. Na verdade, a gente tem essa preocupação aí porque o paladar nosso, né, ele se forma ali no bebê, né, na introdução alimentar. A gente começa a introdução alimentar ali da criança a partir dos 6 meses de idade, né? E o que muitos pais fazem, né? Já começa com a adição de alimentos açucarados. Então, é um danoninho, é um iogurte, por quê? Então, a criança, ela vai formando o paladar dela. A introdução alimentar, ela tem que ser de alimentos saudáveis. E a gente tem, né? Na verdade, eu também tenho muito em consultório. Às vezes, o pai ou a mãe quer obrigar a criança a comer algo que ele próprio não come, né? Eu quero obrigar a criança a comer um vegetal, mas eu não como vegetal. Então, qual o exemplo que eu tô dando pro meu filho, né? Ele vai pensar o quê? Se meu pai pode, eu também posso. E outra coisa também que é importante, eu sempre falo pros pais quando entra assim junto com a criança, ele não come comida, ele só come bolacha, ele só toma danoninho, ele não almoça. Quem é que compra? Exatamente. Não é a criança que compra. Não sabe nada. Então, se você tem em casa, tem uma facilidade maior da criança preferir isso, porque são alimentos saborosos, sim, né? E são alimentos viciantes. Então, quando a gente tem o paladar mais apurado para o doce, a gente tem dificuldade com os outros alimentos. Então, a introdução alimentar é muito importante, a rotina alimentar é muito importante em casa e também, às vezes, a persistência com aquela criança, que às vezes um tipo de preparação com aquele alimento, ele não vai gostar, mas quando a gente, às vezes, muda a preparação, a receita, a criança aceita de forma melhor. Às vezes a criança também, como você disse, se o pai não gosta, acaba tentando fazer com que a criança coma. Às vezes, se o pai ingerir aquele alimento, por exemplo, na frente da criança, a criança vai falar, ele tá comendo, então eu também vou comer. É a questão do exemplo, exatamente, né? É uma forma de poder introduzir, né? É uma forma. Exatamente. O bom exemplo, né, arrasta aí. Exatamente. É necessário consumir arroz e feijão todos os dias? O arroz e o feijão, né, é um prato aí bem consumido no Brasil, porém é cultural, né? Isso. A gente sabe que o arroz e o feijão têm vários nutrientes importantes, porém não é obrigatório consumir, né? A gente tem os mesmos nutrientes, tanto do arroz e do feijão, em outros alimentos também. Então, quando a gente fala um exemplo ali do feijão, todo mundo fala assim, tem que consumir feijão para não ter anemia, é muito rico em ferro. Mas, por exemplo, os vegetais verdes folhosos são todos ricos em ferro, né? Então, a gente tem alimentos que pode substituir. Não é algo obrigatório, é algo cultural. Mas a gente tem outra gama de alimentos que pode substituir aí esses alimentos. Qual que é a importância do ovo na alimentação? Porque a gente sabe que é muito consumido, muito mesmo. Principalmente por quem faz academia, né? Sim. Na nutrição, né, a gente já teve algumas fases do ovo, né? Já teve a fase dele ser vilão, hoje em dia ele é mocinho, né? Porém, o que a gente costuma falar do ovo? Nutricionalmente falando, o ovo é considerado o segundo melhor alimento que existe. Só perde para o leite materno em questão de nutrientes. Então, é um alimento rico em proteína, né? Rico em gorduras boas, rico em algumas vitaminas e minerais. Então, é um tipo de alimento essencial desde que você não tenha nenhuma restrição. Por exemplo, qual seria uma restrição que
contraindica, não é que contraindica o ovo em si, mas contraindica a quantidade que você deve consumir por dia. Dislipidemia, por exemplo, que são alterações ali de colesterol, de frações de colesterol. Então, a gente tem que ter uma quantidade mais reduzida da gema. A clara em si não, é bem tranquila. Porém, o ovo é um dos melhores alimentos para ser consumido. É uma proteína de boa absorção, é uma proteína barata, né? Quando a gente compara a carne e tá tudo. Lá no alto. Então, é um alimento que pode, sim, ser consumido diariamente pela grande maioria das pessoas, né? Porém, né, quando a gente fala aí de academia, algumas pessoas acabam exagerando na quantidade. Exatamente. Então, tem uma quantidade estipulada por dia para não fazer mal? uma quantidade média que a gente costuma colocar aí nos planos alimentares é uma média de 1 a 3 ovos, que é uma quantidade saudável, sem ser exacerbada, para quem não tem nenhum tipo de restrição. Já ouvi gente não falar precisa que come 6. 30, tem É. pacientes que comem 10, 20, 30. muita coisa. Aí quando a gente tira, morre, mas depois consegue entender a questão dos resultados, porque a maioria dos pacientes aí desse mundo fitness, o que eles entendem? Quanto mais proteína eu consumir, melhor será meu aumento de massa magra de músculos. Não existe isso. Proteína, a gente tem uma quantidade adequada, que a gente faz um cálculo. O excesso, ele não vira músculo, ele é excretado. É verdade. Vamos falar sobre um assunto que é ficar sem jantar para poder ajudar em dietas, em emagrecer. Isso é verdade? Tem que ficar mesmo se precisar fazer essa dieta ou não? Isso é um mito. Também é um mito, né? É um mito. Não existe isso de ficar sem uma refeição ou outra. O que existe é que a sua janela alimentar, ou seja, o seu momento de alimentação, seja de alimentos saudáveis e dentro do balanço energético correto. Não adianta eu deixar de jantar se no meu almoço e no meu café, vamos dizer assim, popularmente falando, eu como igual uma capivara raivosa, como diz o pessoal. Então, assim, eu chego no almoço, como horrores. Eu chego nos meus lanches, como horrores. Aí eu não vou jantar, eu vou emagrecer? Não existe. É balanço energético. Então, por exemplo, se um paciente ele tem que comer, um exemplo aqui, 1.000 calorias por dia para ele emagrecer, independentemente se tem ou não tem jantar, se ele comer as 1.000 calorias, ele vai conseguir emagrecer. Então, não é uma refeição a mais ou a menos. É a quantidade total diária que o paciente consome. Ah, sim, consegui entender. Vamos falar sobre frutas? Sim. Frutas, quais são as melhores para poder consumir? É necessário comer frutas todos os dias? Sim, é necessário, né, comer frutas todos os dias, né? A OMS ou a regulamentadora aí que fala sobre a nutrição recomenda, né, mais ou menos ali uma faixa de umas 3 a 5 frutas diárias, né? Isso é individual, quando a gente passa, a gente vê o que ali de caloria que o paciente precisa. É importante também porque a maioria das frutas são muito ricas em vitaminas e minerais, né? Geralmente são alimentos não muito calóricos também, né? Então, ali nas dietas de emagrecimento, é bastante eficaz ali também. E principalmente quando a gente fala que as frutas também são alimentos muito ricos em água, né? E a água, a gente sabe que o nosso corpo ali, a grande maioria dele é formado por água. Exatamente. Então, a importância do consumo desses alimentos diariamente. Muito bom. Sobre frutose nas frutas, o que você tem a dizer? Há um tempo atrás, né, a gente ouviu falar um pouquinho aí de alguns blogueiros e algo mais que a frutose fazia mal. A frutose das frutas fazia mal. Isso que eu queria saber. Isso, não faz mal, né? Porque tem uma quantidade, né? Sempre que a gente fala sobre um alimento em si, o que a gente costuma falar desse alimento? Na verdade, o que vai fazer mal ali vai ser o excesso ou a falta. Se você come na quantidade correta, alimentos saudáveis, alimentos in natura, nenhum vai te fazer mal. Então, por exemplo, um paciente diabético, por exemplo, que tem restrição ali de açúcares, que no caso não poderia consumir muita frutose. Ele não é proibido de comer frutas. Pelo contrário, no cardápio dele tem frutas e muitas. Porque às vezes a gente precisa retirar alguns alimentos, mas a gente precisa colocar alimentos bons. Geralmente, a frutose ali das frutas, elas não têm um índice glicêmico alto. O índice glicêmico é ali, na verdade, falando ali de modo popular, é o que aumenta o açúcar no nosso sangue, né? Aumenta a glicemia. Então, as frutas, em geral, elas têm baixo a médio índice glicêmico. Então, elas podem e devem ser consumidas diariamente, sem medo, porém sem excesso. É importante. Que cuidados aquelas pessoas que começam, então, as práticas desportivas, não só a academia, por exemplo, deve ter com a alimentação?
Ó, a prática esportiva, né, ela é bastante importante, né, na nossa rotina aí, na nossa vida. É questão de saúde, de resistência, faz bem pro coração, né? Isso. E a prática esportiva, ela tá aliada ali à alimentação, tanto para questão de saúde quanto para questão de resultados, né? Quando a gente fala de resultados, né, de questão ali de emagrecimento, por exemplo, a gente fala que a dieta ali tá em torno de 70% a 80% do resultado, né? E a gente tem aquele outro percentual ali restante que tem a ver com a atividade física. Além disso, a atividade física, ela aumenta o nosso metabolismo. Com um metabolismo mais alto, eu consigo ter um gasto energético um pouco melhor, né? Então, eu consigo acelerar um pouco meus resultados. Então, a atividade física, ela tá de mãos dadas ali com a alimentação saudável, para uma qualidade de vida melhor. Pessoal aí que é vegano, os vegetarianos, quais são os cuidados que essas pessoas devem ter para que o corpo receba todas as proteínas, os nutrientes necessários para que não haja nenhum problema? Então, quando a gente fala aí de pacientes vegetarianos e veganos, a gente tem alguns tipos, né? Os vegetarianos que são ovo-lacto-vegetarianos, então não consome carne, mas consome derivados do leite, então consome ali queijo, laticínios, ovos, só não consome carne. Eles são mais tranquilos. A gente não tem que ter um cuidado especial, não, porque a gente consegue o aporte nutricional. Porém, quando a gente fala de veganismo, né, de paciente vegano não consome nada de origem animal, a gente tem que estar ligado ali a algumas vitaminas e minerais. Então, a importância de se fazer exames, né, bioquímicos rotineiros, né, porque a gente tem uma baixa de algumas vitaminas. Um exemplo bem comum ali é a B12, né, por exemplo, e a gente precisa suplementar. E quando a gente fala de pacientes veganos na atividade física, no mundo do fitness, a gente tem uma dificuldade maior, porque o consumo de proteína vegetal, ele é diferente do consumo de proteína animal. A proteína animal, ela tem um aporte muito maior, né, numa pequena quantidade. E a proteína vegetal não, para a gente conseguir, às vezes, adequar aquela quantidade de proteína necessária para o paciente, a gente teria que consumir muito. Porém, quando a gente fala de plano alimentar, de dieta, a gente tem que adequar nutrientes e calorias para a gente conseguir. Então, se eu der muito vegetal e estiver ultrapassando as calorias, eu não vou ter o resultado. Aí entra a parte importante da suplementação. Ótimo. Agora, pra gente poder finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo para falar sobre práticas de boa alimentação para aquelas pessoas que não adotam e que é necessário para a saúde. É com você. Eu queria dar algumas dicas básicas, né, para quem aí tá fora do mundo saudável, do mundo fitness, mas quer dar início a essa vida. A primeira dica, né, que eu quero dar para vocês é diminuam o consumo de alimentos industrializados, né? Segunda dica é que tenha um aumento de consumos in natura, né? Produtos naturais, vegetais em geral. Terceira dica, a prática de atividade física, né? A gente sabe aí que a atividade física é muito importante hoje em dia. Então, mesmo que às vezes a condição financeira não tenha ajudando agora, não esteja ajudando, a gente consegue aí começar uma caminhada, consegue ver alguns vídeos na internet para começar a fazer alguma atividade física, vai dançar, mas se movimente. Quarta dica, água. Beba água, gente, muita, muita água. Fique, como dizem por aí, tem paciente que fala assim, eu não vou beber água porque eu fico indo no banheiro o tempo inteiro. Não tem problema, beba água. É importante. E quinta dica, né, que eu gostaria de dar, que a gente não falou, mas que é algo extremamente importante, o descanso. Ah, verdade. Dormir bem, né, é um aliado muito importante para a gente ter resultados, que a gente sabe que é durante o descanso que o músculo cresce, durante o descanso a gente trabalha questões hormonais, então durante o descanso é o melhor momento da gente conseguir trabalhar tudo que a gente fez ali durante o dia. Além de aliviar questões de ansiedade, estresse está ligado à insônia, então alguns alimentos ajudam, né, no descanso, alguns chás calmantes, oleaginosas à noite, que é ali castanhas em geral, né? Limpeza do sono, então hoje em dia ali no momento de dormir, evitar de ficar muito no celular, no computador, porque dormir bem talvez seja o passo inicial para
ter um novo recomeço ali no outro dia, conseguir acordar mais disposto, menos estressado, conseguir fazer a atividade física com mais disposição, se alimentar melhor. Então são assim 5 dicas básicas para quem quer começar e para quem ainda está nessa vida também que deve sempre seguir. Maravilha! São dicas valiosíssimas. Gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui nesse nosso episódio, dizer que foi maravilhoso esse bate-papo. Galera, aproveite essa dica, a internet está aí, é um mundo de informações e vamos nos movimentar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.